Senhora Presidente, queridos colegas, em primeiro lugar eu quero agradecer ao amigo Zé D'Ambrossi, colega, vereador, pelo espaço cedido. E o Fantinel traz hoje aqui a máquina do tempo. A máquina do tempo, gente, que tem muito a ver com a fala do vereador Velocino aqui nessa tribuna, né? Tem parte disso. E eu não poderia me furtar, né? Como uma família imigrante italiana aqui nessa cidade, que lutou tanto para que essa cidade seja o que ela é, o nosso interior, a nossa festa da uva. Eu não poderia me furtar de deixar, nesse momento tão especial, né, da nossa cidade, de não trazer aqui essas informações importantes de conhecimento para os colegas e as pessoas que nos acompanham. Os italianos, assim como os demais imigrantes, deixaram seu país basicamente por motivos econômicos e socioculturais. A imigração, muito praticada na Europa, aliviava os países de pressões socioeconômicas, além de alimentá-los com um fluxo de renda vindo do exterior. Em nada desprezível, pois era comum que imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado. No caso específico da Itália, depois de um longo período de mais de 20 anos de lutas para a unificação do país, sua população, particularmente a rural, a mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver tanto nas pequenas propriedades que possuía ou onde simplesmente trabalhava. Quando nas cidades e para onde se deslocava em busca de trabalho, nessas condições, portanto, a emigração era não só estimulada pelo governo, mas também uma solução de sobrevivência para as famílias. Assim é possível entender a saída de cerca de 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil em 1870, devido ao grande estímulo do governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil, e os europeus substituíram a mão de obra escrava. Os italianos chegaram inicialmente à região sul, aonde instalavam-se em colônias imigrantes, em meados do século XIX. O governo brasileiro criou as primeiras colônias, fundadas em áreas rurais, como a Serra Gaúcha, em 1875. Estes italianos eram, na maioria, da região do Vêneto, norte da Itália. Após 5 anos, devido ao grande número de imigrantes, o governo criou a nova colônia italiana em Caxias do Sul. Nestas regiões, os italianos começaram a cultivar a uva e produzir o vinho. Atualmente, estas áreas de colonização italiana produzem os melhores vinhos do nosso país. A história de Caxias do Sul, um dos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, começa oficialmente com a colonização italiana na região que ocorreu a partir de 1875. O início do povoamento foi naturalmente difícil, sendo uma área de espessa mata virgem. No entanto, com bastante celeridade, o mato foi aberto, as primeiras lavouras e criações começaram a dar fruto. Habitada desde tempos imemoriais por índios caingangues, nômades, do século XIX e XVIII, a região e 17, onde nascera Caxias do Sul, era percorrida pelos missionários jesuítas, que nela tentaram fundar reduções, mas sem sucesso. Sendo registrada a presença no distrito de Santa Lúcia do Piauí, do padre Cristóvão de Mendonça, que ali foi morto pelos nativos em 1635. Um pouco antes, em 1790, as terras onde é o distrito de Fazenda Souza, a minha terra, foram ocupadas por Inácio Souza Correia, soldado do destacamento de Santo Antônio da Patrulha, que ali fundou uma instância para a criação de moares. Mas o povoamento efetivo só ganharia impulso com a chegada de levas de imigrantes italianos a partir de 1875. No início da década de 1870, a Itália ainda sofrendo
com os problemas das guerras de unificação, começou a enfrentar as consequências da recessão econômica mundial de 1873 a 74. Além disso, a concorrência desfavorável com os cereais produzidos na América do Norte desestruturou a economia italiana, causando um êxodo rural e um declínio dos ofícios artesanais e da produção de alimentos, o surgimento de um excedente populacional nas cidades sem qualificação para o trabalho urbano. O resultado foi a fome e o empobrecimento. E a solução encontrada foi a imigração. Em 20 de maio de 1875, os primeiros italianos chegaram ao Campo dos Bugres, Caxias do Sul, hoje. Inaugurou-se, então, o primeiro ciclo imigratório, de 1875 a 1914. Senhoras e senhores, ano de 1950. Gostaria que observassem, esse é meu avô. Ano de 1950, Primo Fantinel, junto com os seus amigos, abrindo, senhoras e senhores, com muito orgulho e emoção, abrindo a avenida principal de Fazenda Souza, Dante Marcucci. Meu avô e seus colegas abrindo a avenida Dante Marcucci de Fazenda Souza, através de serviço voluntário, sem pagamento. Primo, avô do vereador Sandro Fantinel, demonstra a vocação familiar de ajuda da comunidade pelo serviço voluntário. Severo Fantinel e Ana Maria D'Alberto, ambos com 15 anos de idade, tiveram seu primeiro filho, Primo Fantinel, no navio, vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. A presente fala, senhoras e senhores, tem o objetivo de rememorar a valentia, a perseverança desse povo que tantos exemplos bons nos deram e que ajudaram a construir a prosperidade da nossa cidade e da nossa região. Muitos criticaram, senhoras e senhores, quando esse vereador, com os demais colegas, votamos o aporte da Festa da Uva. Não apoiar a Festa da Uva é apagar a lembrança desse povo. É apagar a lembrança do suor, do sacrifício, do sangue derramado. É muito fácil vir morar em Caxias do Sul hoje buscando uma vida melhor, sem valorizar quem fez Caxias do Sul, quem construiu Caxias do Sul, quem fez a base de Caxias do Sul. E a Festa da Uva é o símbolo desse povo, é o símbolo desses trabalhadores. É triste, senhoras e senhores, é muito triste hoje a gente vê nas mídias sociais, muitas vezes, ataques discriminatórios, né? Ataques discriminatórios, colono burro, gringo ignorante. Não vamos apoiar essa festa dos gringos. Os italianos que se arranquem, né? Para isso, Velocino, o ex-vereador, para isso não tem lei, não acontece nada. Para isso nada é feito e ninguém é punido. Isso nos deixa tristes, nos deixa aborrecidos, porque o que a gente quer? Um país democrático onde todos tenham o mesmo direito e o mesmo dever, onde todos possam ser felizes, uns respeitando os outros. Mas aqueles que vêm criticar a Festa da Uva, aqueles que vêm criticar os italianos, os gringos, colono burro, são aqueles que usufruem hoje e comem da árvore que nós plantamos. E que eu, no lugar dessa gente, teria vergonha na cara. Porque é muito fácil você embarcar num trem que já está com o tanque cheio e abastecido. Eu quero ver você fazer os trilhos e fazer o trem. Uma declaração de líder, senhor presidente. Senhora presidente. Em declaração de líder, segue na tribuna, vereador Sandro Fantinel, PL. Agradeço também à época, a construção do Monumento ao Imigrante, que além da Festa da Uva também é um símbolo, né, do sofrimento, do trabalho que esse povo teve. Muitos sem estudo, sem condições, criando seus filhos de forma precária,
mas em nenhum momento se furtaram. Quando, aqui falo por conhecimento próprio, senhoras e senhores, conhecimento passado a mim pelos meus avós, quando eles chegaram em Porto Alegre, vieram até Caravaggio, a localidade de Caravaggio, onde ficaram ali por algum tempo, e depois vieram. Aqueles que tinham conhecimento de metalurgia, na confecção de ferramentas, no artesanato, ficaram aqui onde hoje é a cidade de Caxias do Sul. Aqueles que eram mais ligados à agricultura, seguiram para o interior, como foi o caso dos meus avós, na região de Fazenda Souza, Santa Lúcia, toda aquela região ali, aonde se estabeleceram de forma definitiva. E assim foi o grande início. Assim foi o grande início dessa cidade. E eu pergunto àqueles que falam mal, aqueles que criticam, o italiano, o gringo, o polenteiro, né? A tua casa, ela fica em pé sem alicerce? Não. Os lindos prédios de Caxias do Sul ficam de pé hoje sem alicerce? Não. Quem foi o alicerce? É fácil morar no apartamento bonito sem agradecer aquele que fez o alicerce que está segurando esse apartamento de pé. E foi esse alicerce que foi construído pelos imigrantes italianos em Caxias do Sul. Eu fui criticado um dia por um colega aqui, quando eu falei que deveríamos valorizar o italiano na questão da festa da uva, porque é um símbolo deles. E eu fui criticado dizendo que a festa é de todos. A festa é de todos. Não tem raça, cor, credo, etnia, a festa é para todos. Caxias tem as portas abertas para todos. Ela é para quem quiser vir. Mas isso não te dá o direito. Não te dá o direito de respeitar e valorizar aquele que te deu a oportunidade de vir aqui. Aquele que te deu a oportunidade de ter um emprego aqui. Aquele que te deu a chance de buscar aqui em Caxias do Sul uma vida melhor. Então aqui, no ano dos 150 anos da imigração, no ano da festa da uva, vereador D'Ambrosio, eu tenho orgulho de vir aqui e fazer esse desabafo, fazer essa remonta da história, uma parte inclusive da minha família, e dizer que enquanto não houver recíproco respeito entre as diferenças vão continuar. Não importa quem é, de onde veio, qual é a etnia, não importa. O respeito tem que ser recíproco. Temos que valorizar quem lutou por nós. Temos que respeitar o pensamento de quem construiu aquilo que hoje nós usufruímos. E isso não é desmerecer ninguém, mas é relembrar quem colocou a primeira pedra da edificação. Isso é muito importante, porque se nós, como eu e muitos colegas aqui presentes, não respeitamos o pai e a mãe, que nos deram a vida, o alimento, na hora em que a gente era mais frágil, como é que nós vamos querer ter respeito? Como é que nós vamos querer ser respeitado pelos outros e pelos diferentes? Não haverá respeito. E aqui, como vereador do Partido Liberal, que a única coisa que preza e sempre prezará e sempre lutará é para que ninguém, seja homem, mulher, ou enfim, seja quem for, tenham os mesmos direitos. E aqui eu quero pegar um gancho na minha fala, a respeito da fala de ontem aqui, das mulheres. A importância que as mulheres tiveram, vereador Felipe, nessa grande imigração, na construção da nossa linda e amada cidade. As mulheres que, enquanto os maridos, como meu avô, pegavam a picareta para abrir as ruas, para que acontecesse o transporte dos alimentos, o desenvolvimento, né? As mulheres estavam em casa, cuidando dos filhos, trabalhando na roça, trazendo alimento para dentro de casa. Essas mulheres eram guerreiras, porque elas sim caminhavam lado a lado com o marido. Elas sim choravam junto. Elas sim passavam fome junto, quando era necessário.
E quando as conquistas vinham, os dois abraçados comemoravam com alegria junto com os filhos. Então são coisas que eu quero relembrar aqui. Que o respeito a gente não obriga os outros a respeitar. O respeito a gente conquista respeitando os outros. É dessa forma que a gente alcança o desenvolvimento numa cidade, num estado e num país. Parabéns às mulheres que naquele tempo construíram tudo isso junto com seus maridos, independente de nome, sobrenome, não importa, mas ajudaram a nossa cidade a chegar aonde chegou. Então eu queria deixar aqui esse registro, né, importante para mim, porque a minha família, como tantas outras famílias de colegas aqui, presentes oriundos da Itália, deixaram um pedaço de si, deixaram sangue e suor na construção do que hoje se chama Caxias do Sul. E o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é manter e lutar pela festa da uva, que relembra o sofrimento e o trabalho e o fruto e o sustento desse povo, dessa gente que veio de longe para trazer o que hoje nós chamamos de Caxias do Sul. E um respeito também no dia a dia, nas redes sociais, nas discussões que são justas devido à nossa democracia. Mas não há respeito e não haverá respeito quando ele não for recíproco. Isso deve ser lembrado aqui, hoje e sempre. Todos são bem-vindos, mas todos têm que respeitar. Não importa quem é e nem de onde veio. Só dessa forma aqui nós conseguiremos o equilíbrio, a paz e a harmonia e o crescimento. E quem sabe um dia, né, que o nosso país possa dar um pulo num degrau superior. Era isso, senhora presidente. Obrigado.